A noite estava silenciosa, e o brilho da tela do meu computador era a única fonte de luz no meu quarto. Enquanto navegava pela internet em busca de algo que me tirasse do tédio, me deparei com um site estranho e intrigante. Na página inicial, uma única frase me capturou: sonho com a morte e morro em um sonho. Curiosa e sentindo um arrepio percorrer minha espinha, cliquei no link e entrei em um mundo de palavras e imagens perturbadoras. Os textos pareciam tirados de mitos antigos, histórias obscuras e rituais inomináveis. As imagens eram como vislumbres de outra realidade, misturando o grotesco e o belo de maneira perturbadora. Eu mergulhei naquele universo virtual, cada clique me levando mais fundo na espiral de loucura que o site parecia criar em minha mente. As histórias falavam de grandes antigos, entidades cósmicas e horrores que ultrapassavam a compreensão humana. Imagens de cultos sombrios e símbolos arcanos dançavam diante dos meus olhos, como se estivessem tentando me hipnotizar. Quanto mais eu lia e explorava, mais eu me sentia atraída por esse mundo desconhecido e sombrio. Era como se o site estivesse me chamando, me puxando para uma realidade paralela onde o insondável se tornava tangível. Cada página que eu acessava me fazia questionar minha própria sanidade, mas eu não conseguia parar. Era como se algo dentro de mim estivesse despertando, algo que estava adormecido por tanto tempo. Finalmente, ao chegar à última página do site, encontrei um texto que parecia ser um ritual. As palavras eram estranhas e cheias de significados ocultos, e eu senti um impulso irresistível de lê-las em voz alta. Minha voz ecoou pelo quarto, recitando as palavras enigmáticas que pareciam ter um poder próprio. À medida que as últimas sílabas deixaram meus lábios, uma sensação de energia se espalhou pelo meu corpo. Eu me sentia conectada a algo maior, algo que estava além da minha compreensão. Uma sensação de êxtase e medo se misturava dentro de mim, enquanto eu percebia que havia feito algo que não poderia desfazer. O episódio terminou comigo olhando fixamente para a tela do computador, meu coração batendo rápido e minhas mãos trêmulas. O que eu havia desencadeado com aquele ritual enigmático? Que mistérios obscuros estavam agora se revelando para mim? O chamado das trevas havia me envolvido, e eu estava prestes a descobrir até onde estava disposta a ir para desvendar esses segredos inquietantes. Episódio 2: O Pacto Obscuro. As noites se transformaram em um turbilhão de sonhos perturbadores e visões inquietantes. Desde o momento em que recitei aquele ritual, minha mente estava tomada por imagens sombrias e vozes sussurrantes que me chamavam para um destino desconhecido. Cada vez que fechava os olhos, parecia que estava sendo puxada para dentro de um abismo de pesadelos. Minha curiosidade sobre a Ordo Obscuri só aumentava, e eu não podia mais ignorar a conexão entre o site misterioso e o culto sinistro. Enquanto vasculhava a internet em busca de respostas, encontrei relatos obscuros de pessoas que também haviam caído na teia dessa organização. Eles falavam de rituais macabros, segredos antigos e um poder que transcendia a compreensão humana. Decidi aprofundar minha investigação e comecei a seguir as pistas que me levavam diretamente à Ordo Obscuri. Fui levada a um encontro com um homem enigmático que se autodenominava líder do culto. Ele me recepcionou com um sorriso sombrio e me ofereceu uma xícara de chá que brilhava com uma luminosidade estranha. Enquanto eu bebia o chá, ele começou a falar sobre os grandes antigos, os mistérios ocultos do universo e a busca pelo conhecimento proibido. Suas palavras eram cativantes e aterrorizantes ao mesmo tempo, e eu senti que estava sendo envolvida por uma teia de sedução e perigo. Ele me contou sobre o Pacto Obscuro, um acordo que garantiria acesso aos segredos mais profundos e sombrios da Ordo Obscuri. Com uma voz suave e hipnotizante, ele ofereceu a oportunidade de me tornar uma das suas, de adentrar o mundo oculto e enigmático da Ordo Obscuri. Mas havia um preço: meu comprometimento total e minha submissão à vontade dos grandes antigos. Ele estendeu a mão e me ofereceu um contrato, um pacto que selaria nosso acordo. No final do episódio, me vi segurando aquele contrato nas mãos, sentindo o peso das decisões que eu estava prestes a tomar. O pacto oferecia o conhecimento e o poder que eu tanto ansiava, mas a que preço? Seria eu capaz de entregar minha própria alma às trevas em busca da verdade oculta?
Enquanto olhava para aquelas palavras assombrosas no papel, eu sabia que estava prestes a atravessar um ponto de não retorno, um limiar entre a luz e a escuridão que mudaria minha vida para sempre. Episódio 3 – Os Fios da Loucura. Cada vez mais mergulhada nas sombras da Ordo Obscuri, eu me encontrava percorrendo os corredores virtuais do site como se fosse um labirinto mental. Os relatos que eu encontrava eram como fragmentos de pesadelos, descrevendo bruxas enigmáticas que dançavam ao luar e seres ancestrais que espreitavam nas sombras. As imagens e os textos se entrelaçavam, formando um emaranhado de informações que me sugava cada vez mais fundo. Quando fechava os olhos, via visões de figuras sombrias movendo-se na periferia da minha visão, como se estivessem à espreita, observando meus passos. O que era real e o que era ilusão começava a se entrelaçar de maneira perturbadora. Meus próprios pensamentos pareciam não mais pertencer a mim, mas serem influenciados pelas forças ocultas que explorava. Os rituais descritos nos relatos começaram a ganhar vida em minha mente, como se eu estivesse testemunhando-os acontecerem ao meu redor. Eu podia sentir o cheiro da fumaça dos incensos, ouvir os cantos obscuros que invocavam seres antigos e sentir a energia sinistra que emanava dos participantes. Era como se eu estivesse conectada a um véu tênue entre o mundo real e o sobrenatural. As noites eram as piores. Meus sonhos se transformavam em pesadelos distorcidos, onde eu dançava com bruxas enigmáticas em uma floresta escura, enquanto criaturas indescritíveis rastejavam sob a terra. Eu acordava com o coração acelerado, suando frio, incapaz de distinguir se eu estava acordada ou presa em algum tipo de transe. No final do episódio, me vi em um ciclo de loucura crescente, incapaz de discernir onde terminava a realidade e começava a ilusão. Minha mente estava enredada nos fios da loucura, e eu estava presa em um labirinto de trevas que parecia não ter saída. Eu sabia que estava correndo perigo, que estava brincando com forças que não compreendia totalmente. Mas algo dentro de mim me impelia a continuar, a desvendar os mistérios da Ordo Obscuri, mesmo que isso significasse perder minha sanidade no processo. Episódio 4 – O Despertar Sombrio. As sombras do passado da Ordo Obscuri começaram a se desenrolar diante dos meus olhos, revelando uma história repleta de rituais antigos, mitos sombrios e poder oculto. Os relatos e textos que eu encontrava no site eram apenas uma pequena parte do vasto conhecimento que a Ordo Obscuri havia acumulado ao longo dos séculos. Eles usavam os mitos como uma fonte de poder, invocando forças ancestrais e entidades cósmicas para alcançar seus objetivos sombrios. Conforme eu cavava mais fundo, comecei a sentir uma presença indescritível e aterrorizante ao meu redor. Era como se algo estivesse me observando das sombras, esperando o momento certo para se revelar. Eu me encontrava constantemente olhando por cima do ombro, mas não via nada além das sombras dançantes. Minha busca pela verdade me levou a uma descoberta que abalou minhas crenças até o cerne. Eu encontrei um antigo manuscrito que revelava o propósito verdadeiro da Ordo Obscuri: abrir um portal para um reino sombrio e libertar uma entidade que havia sido aprisionada por eras. Aquela entidade era algo além da minha compreensão, uma força primordial que não pertencia ao nosso mundo. Conforme eu lia o manuscrito, senti como se a própria escuridão estivesse se fechando ao meu redor. As palavras pareciam ganhar vida, sussurrando em minha mente e me envolvendo em uma teia de conhecimento sinistro. Eu sabia que estava prestes a atravessar um limiar do qual não havia retorno. No final do episódio, me vi no centro de uma conspiração sobrenatural, ligada a forças cósmicas que estavam além da minha compreensão. Eu estava diante de um despertar sombrio, enfrentando um destino que estava intrinsecamente entrelaçado com a entidade que a Ordo Obscuri buscava libertar. Enquanto o mistério se desenrolava, eu estava cada vez mais envolvida em um jogo perigoso de poder e loucura, onde a linha entre realidade e pesadelo se tornava cada vez mais tênue. Episódio 5 – A Conexão Oculta. Um diário antigo caiu em minhas mãos, revelando detalhes sombrios das experiências de um druida e um grupo de especialistas da Ordo Obscuri. Esses indivíduos tinham o conhecimento arcano para influenciar a própria realidade, manipulando a magia para alcançar seus objetivos. Suas anotações eram repletas de descrições de rituais e feitiços que ecoavam os mitos e lendas que eu havia lido no site.
Eles tinham o poder de moldar o mundo à sua vontade, mas a que custo? Enquanto mergulhava nas páginas do diário, comecei a perceber que minhas ações no site estavam abrindo portas para forças incompreensíveis. As linhas entre o real e o sobrenatural estavam se distorcendo, e eu me via cada vez mais enredada em uma teia de mistério e perigo. O site, os rituais, as histórias, tudo estava conectado de maneira que eu mal conseguia compreender. No entanto, eu não estava sozinha nessa jornada. Descobri que outras pessoas também estavam seguindo os mesmos passos, investigando os mesmos mistérios obscuros. Nós éramos peças de um quebra-cabeça maior, ligados por nossa busca pela verdade e nossa luta contra as forças que tentavam manipular a realidade. O episódio terminou com a revelação de que eu estava prestes a entrar em um território ainda mais sombrio e perigoso. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando lentamente, revelando uma conexão oculta entre as histórias, os rituais e as entidades sobrenaturais. Eu estava prestes a descobrir que a Ordo Obscuri estava apenas arranhando a superfície do que era possível com o poder arcano, e que as consequências de nossas ações poderiam mudar o curso da realidade para sempre. Episódio 6 – As Cordas do Destino. O caos parece ter se enraizado profundamente em minha mente. Cada página que eu desvendo, cada imagem que eu vejo, só serve para intensificar a loucura que me envolve. Enquanto me aproximo da verdade obscura, enfrento uma escolha angustiante: continuar em minha busca pelo conhecimento ou lutar para manter minha própria sanidade. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando, revelando uma trama sombria que se estende por gerações. Descubro que não sou a única a ser arrastada para essa espiral de mistério e perigo. Outros também foram atraídos pela busca pelo conhecimento proibido, e agora estamos todos presos em uma teia de intrigas sobrenaturais. À medida que a verdade se aproxima, as forças que invoquei parecem estar se libertando de seus limites. A linha entre o mundo real e o sobrenatural começa a desaparecer, e eu me vejo lutando para discernir o que é real e o que é apenas uma criação distorcida da minha própria mente. As cordas do destino estão sendo puxadas, e eu me sinto impotente diante das forças que estão além do meu controle. A escuridão se intensifica ao meu redor, e eu me pergunto se alguma vez poderei escapar desse ciclo interminável de loucura e revelações perturbadoras. As consequências das minhas ações parecem estar se desdobrando, e estou cada vez mais consciente de que a busca pelo conhecimento pode levar a lugares que nunca poderíamos imaginar, e que o preço a pagar pode ser nossa própria sanidade. Episódio 7 – A Reviravolta Sombria. A verdade que tanto procurei finalmente veio à tona, e com ela veio uma reviravolta sombria que mudaria o rumo de tudo. Descobri que a Ordo Obscuri não é apenas um culto que busca conhecimento proibido, mas sim uma organização que está ciente das entidades malignas que ameaçam se libertar através do site que tanto me enredou. Meu encontro com os membros da Ordo Obscuri revelou um quadro mais amplo. Eles têm estado em uma batalha silenciosa contra essas forças sobrenaturais há séculos. A verdadeira natureza da minha busca se tornou clara. Eu estava sendo levada a esse caminho para me juntar a eles na luta contra o desconhecido. Com um misto de medo e determinação, eu me uni a eles em uma missão de proporções épicas. Juntos, nos lançamos em uma jornada para selar o portal que ameaça liberar as entidades malignas dos grandes antigos. O risco é imenso, mas a esperança de impedir uma catástrofe sobrenatural nos mantém avançando. Enfrentamos obstáculos terríveis e desafios inimagináveis enquanto nos aproximamos do coração do mistério que envolve o site e a Ordo Obscuri. O passado se entrelaça com o presente, e somos confrontados com a verdade chocante de que nossas vidas sempre estiveram interligadas a essas forças sombrias. À medida que nos preparamos para o confronto final, não posso deixar de sentir um misto de emoções. O desconhecido nos aguarda, e apenas o tempo dirá se seremos capazes de selar o portal e deter a influência dos grandes antigos. Nossa batalha não é apenas contra as entidades malignas, mas também contra nossos próprios medos e incertezas. Juntos, estamos determinados a enfrentar essa ameaça sobrenatural e proteger o mundo da escuridão que se esconde nas sombras. Episódio 8 – O Ritual Final. O momento tão aguardado finalmente chegou. O confronto decisivo entre a Ordo Obscuri e as entidades malignas dos grandes antigos.
Laura e seus companheiros se preparam para enfrentar uma batalha épica que decidirá o destino do mundo. O local do ritual é um santuário antigo, onde as linhas entre o mundo mortal e o sobrenatural se tornam tênues. Enquanto nos preparamos para o ritual, sentimentos de determinação e medo se misturam no ar. Olhamos nos olhos uns dos outros, cientes de que o que está em jogo é mais do que nossas próprias vidas. A esperança é o nosso guia, enquanto enfrentamos um inimigo que desafia a compreensão humana. Os cânticos ancestrais ecoam pelas paredes do santuário, enquanto realizamos os gestos intricados que compõem o ritual. Cada passo é crucial, cada palavra é carregada de significado. A magia flui ao nosso redor, tangível e poderosa, à medida que tentamos selar o portal que ameaça liberar o mal sobre o mundo. A batalha se desenrola em uma dança frenética de energia e poder. Somos confrontados com criaturas que desafiam a lógica e a razão, e cada movimento que fazemos é um passo em direção ao desconhecido. Revelações surpreendentes surgem, e a trama intricada do passado e do presente é finalmente revelada. No ápice da batalha, sacrifícios são feitos em nome da causa. Corações valentes se lançam na luta, cientes do peso de suas ações. A magia flui com uma intensidade avassaladora, e o choque entre a luz e as trevas se torna uma tempestade de emoções e poder. O clímax tenso culmina em um momento de silêncio, quando o portal finalmente começa a se fechar. As entidades das trevas lutam para se libertar, mas a força combinada da Ordo Obscuri e a magia do ritual se provam poderosas demais. O portal se fecha com um estrondo ensurdecedor, e uma sensação de alívio e triunfo permeia o ar. Mas mesmo com a vitória aparente, uma sensação de inquietude permanece. O desconhecido ainda paira sobre nós, lembrando-nos de que o mundo é cheio de mistérios que estão além de nossa compreensão. A série chega a um fim tenso, deixando o público se questionando sobre o que está além dos limites da realidade humana e do que ainda está por vir.